1540, São Paulo, Brasil. Galera, agora estamos no ar. Boa tarde, boa tarde. Nesse sábado maravilhoso, estamos aqui ao vivo com a presença dela. Será que ela é tão boazinha assim? Boazinha eu, será? Carol Boggio, seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, porque ou você não gosta da pessoa, ou você quer denegrir essa pessoa. Então, assim, o que a gente tenta também orientar os nossos filhos, eu tô falando filhos, sobrinhos, como que a gente poderia fazer com que eles não acreditem em tudo que leem, ou em tudo que eles ouvem, né? Então, lê uma notícia, viu que está esquisito, vai atrás de fontes seguras, fontes importantes, que realmente sejam sérias, para poder saber se esse negócio foi um fake news ou se realmente foi um negócio mais de verdade, né, que aconteceu. Então, é essa a ideia, orientar. E você tem quantos filhos, Carol? Eu tenho 2. Eu tenho uma filha de 17 anos e um de 14. Tá. Os 2 adolescentes. Eita, a fase das pesquisas, Exatamente. né? Exatamente. Querem saber tudo, perguntam bastante. E agora aprenderam que realmente não dá para acreditar em tudo que eles veem, né? Cada vez mais a gente tem que pesquisar e saber o que é sério e o que é mentiroso. Bacana. E hoje você optou, como que surgiu essa vontade? Porque nós sabemos assim, a área de farmácia, né? A área farmacêutica, ela exige muito estudo, exige muita dedicação, princípios ativos aí em medicamentos, você tem que acabar estudando, né? Mesmo que sua formação é farmácia, você formou em farmácia? Eu sou biomédica e desde o primeiro ano eu fazia estágio na área de bioquímica. Então, pesquisa, ir atrás desses fármacos, entender como que funcionava dentro de animaizinhos. Hoje a gente não vê mais tanto isso, né? Mas a gente tinha que matar ratinho para pegar um... Carol, eu tô ficando aqui meio... Eu não gostava disso. Mas a gente programa tinha policial. É verdade, você. Hoje em dia você... Carol Boggio, formigas, ratos e por aí vai, né, É verdade, não, dava muita dosinha mesmo. A gente tinha que... deixava o ratinho por 2 dias sem comer, num final de semana, sem beber água, sem comer nada. E na segunda-feira tinha que sacrificar o ratinho para pegar 2 centímetros de um pedacinho do estômago para fazer a pesquisa com diferentes fármacos. Era muito triste, né? Mas em pró da pesquisa, era isso que a gente fazia. E hoje em dia, existe isso ainda ou as empresas estão... As empresas estão... não existe mais, porque, na verdade, a minha época de pesquisa, aqui já faz quase 30 anos, não era proibido ainda, não tinha problema. Então, assim, as pessoas pesquisavam realmente animais. Hoje... diminuiu muito isso, não tem como você prever se uma empresa faz ou não, mas a grande maioria acabou, né, com esse negócio de... Hoje seria o animal, que tá no sentido pejorativo, que faça isso, né, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Muito triste, mas graças a Deus tem muitos outros aplicativos e métodos para você não precisar sacrificar mais animais e tentar continuar uma pesquisa in vitro, sem testar em animais. Existem, claro, várias pesquisas que são testadas em animais, mas não dessa forma cruel, e mesmo em seres humanos, mas sempre de uma forma muito segura. Então, tudo isso mudou, existe Para para as pessoas que estão acompanhando a gente, não tem essa noção, o que é a biomedicina, né? O que é que eu tenho amigos também... Opa, calma. O programa ao vivo é uma maravilha, é um espetáculo, tudo acontece ao mesmo tempo. A biomedicina, o que é? A pessoa está estudando, quer ser um biomédico. Entendi. Né? O biomédico, quem entra nessa profissão consegue fazer um monte de trabalho. Não seria um enfermeiro, não? Seria enfermeiro? Nada não a ver. Seria enfermeiro. Seria mais para um biólogo ou um bioquímico, onde o biomédico pode, além de fazer toda essa parte de pesquisa mesmo, pesquisa em medicina,
Pode dar aula, pode trabalhar em laboratórios clínicos, fazer exames clínicos. Por exemplo, tem muito biomédico que vai para a indústria farmacêutica, trabalha nessa área de marketing, desenvolvimento de novos medicamentos. Ele só não chega a medicar. Só não chega a medicar. Não pode prescrever nenhum tipo de medicamento, mas pode fazer tudo que um biólogo, ou às vezes mesmo o próprio médico, o médico hoje prescreve, o biomédico ele vai dar um apoio para o médico, nessa parte de laboratório, ou mesmo pesquisa. Entendi. Ele não pode atender um paciente, mas ele pode fazer uma análise clínica, por exemplo. Se você for num laboratório clínico, você pode tirar sangue, fazer outros tipos de exame com um biomédico. Ele pode dar um laudo sobre o seu exame, mas não pode prescrever e nem atender um paciente. Ele pode falar o que está acontecendo com você, mas não pode falar, ó, usa este para tomar um medicamento, para passar ali. Entendi. Exatamente. Poxa, bacana. E você acha que para as pessoas que estão iniciando no mercado, aí estão em busca, é uma profissão que pode agregar para quem já tem uma tendência, sei lá, a queimar uma formiga, a furar um rato, alguma coisa assim. Para essas pessoas que estão aí, essa criançada, há uma possibilidade? Sim, sim. O meu sonho, na verdade, no começo, era fazer medicina. O Ciências Biomédicas foi uma segunda opção. É mais em conta até em questão de investimento? Sim, é mais em conta, são menos anos de estudos, então medicina são 6 anos integral, biomedicina são 5 anos, meio período, pode ser que 1 ou 2 dias, dependendo do ano, você fique integral. Você faz residência? Desculpa, quando você chega a fazer residência? Não faz, né? Pode fazer uma especialização, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, porém não residência. Entendi. Poxa, que bacana. E me diz uma coisa, você também tem uma experiência em planejamento estratégico, incluindo elaboração de planos de marketing, negociação de budget, que é muito importante, né? Hoje em dia as empresas já começam a planejar o budget, né? Justamente nessa época, né? Setembro já avisando 2019, né? Lançamento de várias indústrias, inclusive na área de cosméticos, né? Você trabalhou nessa área, como que você vê o mercado hoje na área de cosméticos? Entendi. Eu, na verdade, como eu queria pesquisa e na época que eu estava fazendo meu mestrado na Unifesp, foi a época do Collor. Então, assim, eu lembro que a gente trabalhava 18 horas por dia, final de semana, sem parar, para ganhar um salário mínimo. Então, era assim, era muito desgastante. E eu acabei me decepcionando, porque tudo que eu imaginava do nosso país, que pudesse investir em pesquisa e pudesse contribuir também para a pesquisa, estava acontecendo de uma forma muito devagar. Foi quando um laboratório, uma indústria farmacêutica, viu o meu trabalho e perguntou se eu teria interesse em trabalhar na área de vendas. E eu aceitei o convite, porque era uma área interessante. Na verdade, não existiam muitas mulheres que faziam vendas, então são aqueles representantes que vão em médicos com uma pastinha, furam a nossa fila para poder fazer a propaganda para o médico, mas na verdade é super importante também, porque esses representantes, além de trabalharem muito, eles trazem toda uma inovação das empresas para poder apresentar para os médicos. E eu achei interessante e fiquei 3 anos trabalhando como representante de vendas. Legal. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Cláudia. A Cláudia também trabalha nessa área de vendas, assim, mora lá no nosso condomínio. Cláudia, forte abraço para você, que você, como a nossa amiga Carol falou, vocês são muito importantes para abrir esse caminho aí, né, para as drogarias, farmácias e por aí vai. Exatamente. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que realmente as pessoas têm que se esforçar o máximo para poder divulgar todo esse trabalho. E foi muito bom, mas o meu negócio ainda era nessa parte de marketing. Foi quando eu entrei numa especialização de marketing, fazendo essa parte de representação. E eu entrei numa pós-graduação para marketing. E achei super interessante e fui convidada para trabalhar com marketing. Foi aí que eu aprendi o que era um planejamento estratégico, como fazer um budget, como planejar o dinheiro que a gente recebe anualmente, que normalmente você recebe o X, 100%, chega na metade do ano vai para 60%, em outubro já vai para 40% e chega no final do ano você já não tem mais nada e tem que se virar. O famoso se vira com os 30, né? Se vira nos 30. Ô, louco, essa fera aí, bicho, brincadeira. Começa assim, tem que fazer o evento com 30% do budget, né? Brincadeira, né? E se vira e vai vender o que foi prometido. É verdade. Tem um fator lá para dor de cabeça. Você acha que vai chegar um ponto de
as pessoas resolveram não o problema da dor de cabeça, mas o causador da dor de cabeça? Sim. Essa seria a melhor solução que tem, porque o que o medicamento faz é diminuir esse sintoma, ele não tem a cura. Então, a cura qual que é? Hoje existem muitas outros métodos que fazem com que você trabalhe antes de acontecer a doença. Então, vamos começar a diminuir nosso tempo de trabalho, nosso esforço, nosso estresse, raiva, ódio, para que isso no futuro não se transforme numa doença. Então, se você usa, por exemplo, um método como meditação, todo dia você medita o tempo que for necessário, se forem 2 minutos, 5, 10, 15, 20, o que for, você já está tendo já tem uma calma no seu dia que vai te ajudar a evitar ter esse tipo de transtorno que pode vir a causar uma doença. Eu acredito que também... 2 de outubro, dia das crianças, dia da Nossa Senhora lá, e também tinha dia dos pais, dia das mães, agora tem dia pra tudo, né? Tem dia do irmão, dia do abraço, dia do beijo, dia de um monte de coisa. Tem mês disso, mês daquilo, né? Um monte de coisa. E agora a gente entrou no mês de setembro, né? Que é um mês que tem que ter um cuidado maior, que é o mês da depressão, que tem muitas pessoas trabalhando nesse negócio de depressão, suicídio, né? Eu acho que até vai de encontro isso, né? Essa preocupação do olhar mais humano, né? Para a pessoa, né? Não aquele sistema robotizado, né? Que às vezes tem médico que, infelizmente, que não olha nem sabe nem seu nome direito, e a receita nem olhou, não conversou. Não sabe o que ele vai prescrever a dor de cabeça, mas às vezes essa dor de cabeça pode ser algo muito pior que ele não tem ideia do que é. O que você falou, 2 minutos de consulta, porque eu quero neurologia. Sim. E o meu foco maior era para esclerose múltipla. E então, dentro da empresa, houve uma mudança e perguntaram se eu teria interesse em sair desse nicho, que era esclerose múltipla, e eu adorava trabalhar com os médicos neurologistas. A gente tinha um programa de pacientes realmente focado no bem-estar, a gente fazia vários trabalhos interessantes mesmo para pacientes, e eu fui convidada para trabalhar na saúde feminina, que era uma área super interessante, crescendo bastante no mercado, mas mais focada em contracepção. Sim. Hormônios para terapia para mulheres que entram na menopausa. Pretende engravidar, pretende fazer um tratamento. Ou fazer um tratamento. Também a gente tinha produtos para endometriose e infecções genitais. Então, tinha uma gama de produtos bem interessantes, focada mais nessa área de saúde feminina, que a gente chama, principalmente com os médicos que trabalham com ginecologia. E aí começamos a lançar vários produtos diferentes também focados na mulher. Então, vitaminas para gestantes. Legal, bacana. Pensamos em várias vitaminas também para mulheres acima de 40 anos. A parte de cosméticos também. Sim. Então, produtos para prevenir estrias na gravidez ou mesmo para pele seca para mulheres na menopausa. E uma pergunta assim que me veio agora, Carol. Quanto tempo, por exemplo, tem um tempo aí de pesquisa, tudo. Vamos supor que depois do nosso bate-papo a gente vamos lançar um produto, né? Do tempo dessa criação desse produto, da pesquisa, até colocar ele no mercado, quanto tempo leva isso? Até ter questão de patente, que acho que é outro caso, mas quanto tempo em média leva para lançar um medicamento? Tá, um medicamento, por exemplo, a gente pode dividir os medicamentos que são medicamentos mais complexos, então produtos, por exemplo, para câncer, que envolve uma tecnologia muito grande, um investimento muito grande também em milhões de moléculas que vão ser desenvolvidas e só uma vai dar certo. E aí você tem são 4 etapas de pesquisa que demoram anos, às vezes até 10 anos para você poder ter um produto no mercado, se der certo esse produto. Então, às vezes demora, 3, 4 anos para você poder ter um produto que já foi aprovado, certo. Só que quando você coloca no mercado, esse produto começa a dar vários efeitos colaterais, você tem que suspender. Mas digamos que dê tudo certo, em 10 anos você tem um produto de ponta e consiga colocar no mercado. Tem essa questão da patente, tem a questão do valor que foi investido nesses 10 anos, e aí depois entram os genéricos, então você tem que diminuir esse valor que estava no mercado. Existe um monte de variáveis que você acaba realmente atrasando um produto para poder lançar.
E depois que lança, esse produto ainda pode vir a dar muitos E problemas. quem dá o ok nisso aí é a Anvisa? A Anvisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas até pegando esse gancho, por exemplo, o Brasil demora 10 anos. Outros países têm algo mais rápido assim ou não? Então, Esse tempo de pesquisa depende. a Às média é vezes isso pode mesmo? ser que demore um pouco mais, mas a média são 10 anos, sim, no mundo todo. Porque você tem que passar por um processo, por exemplo, digamos que existe um lançamento de um produto nos Estados Unidos e esse produto vai ser lançado no Brasil também. Certo. Então, esse período onde é pesquisado ou nos Estados Unidos, às vezes existem alguns centros que também participam dessa pesquisa para poderem lançar o produto no mundo inteiro, você acaba entrando no mesmo tempo que você vai lançar tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Depois que foi lançado esse produto, até chegar no Brasil, passar por todos os processos de aprovação na Anvisa, isso às vezes demora mais 2, 3 anos para você ter esse produto aqui no Brasil. Inclusive na área de, como eu posso falar, na área fitness, né? Que tem muito suplementação, Sim. que tem suplementação lá nos Estados Unidos que é totalmente diferente, é aprovado, são produtos de altíssima qualidade. Hoje a gente tem uma empresas aqui no Brasil, né? Inclusive que a minha esposa trabalha junto comigo também nisso, que tem produtos excelentes, que as empresas procuram encontrar aquele ingrediente ou parecido ou similar, né, ou até mesmo que ele possa ser, sei lá, trabalhado para ter essa aceitação aqui no Brasil, né? Porque senão não aprova, né? Senão não aprova. Sim, não aprova. É muito sério. O Brasil realmente, a gente tem um órgão super sério que é a Anvisa, que realmente tem pessoas super competentes e realmente, assim, esse prazo de demora, tá? A gente pode até comparar com outros países de primeiro mundo, né? Mas pensando também no medicamento, como você falou, um suplemento, esses produtos são liberados de uma forma muito mais rápida, são muito mais fáceis. Então, às vezes você consegue, em 2, 3 anos, após a pesquisa, você consegue ter lançado no Brasil. Desculpe, quando você começa a pesquisa, você começa a sua produção e tem todas as aprovações da Anvisa, você consegue lançar um produto em 2, 3 anos, porque a legislação é diferente. Eu já trabalhei na empresa, quero até mandar um abraço aí pro pessoal da Multi-Option, né? E a gente trabalhava com a parte de alimento, né? Aromas para alimentos, flavors, né? Essas coisas todas. E para ter aprovação da fábrica, é uma série de documentação, de processo, como vai ser o processo, higienização de equipamento. Então a empresa sempre estava trabalhando dentro dos parâmetros, né? Para conseguir essas aprovações, né? É uma coisa realmente que para se ajudar, né? Você falou, tocou até num assunto aí dos medicamentos, a gente foi muito rápido a passagem. Antes de falar do medicamento, você falou de esclerose múltipla, né? Sim. Quais os sintomas? Quais os sintomas, assim, fala, essa pessoa tem uma tendência, ou quando você já descobre, ela já está, como que é isso? Né? Então, existem alguns sintomas e algumas reações que a pessoa começa a ter. Normalmente, antes dos 40 anos, essa doença acontece. A pessoa começa a perder a coordenação motora, como se tivesse um andar meio diferente, começa a ter dificuldades na fala, dificuldade na respiração, tem essa questão da memória. Na verdade, assim, são vários sintomas que podem ser classificados como várias outras doenças, percebe, né? que nem percebe. Acho que é isso, mas como pode ver, então tem que Vai cuidar, ser tem que aquilo. olhar Tem que olhar, tem que investigar, sim. E normalmente a pessoa descobre depois de ter um surto. Então, o surto, o que que é? Alguma reação mais forte que se exacerba quando você, por exemplo, está caminhando e de repente você para de caminhar, ou você tem um formigamento muito mais forte que te impede de fazer várias outras atividades, ou de repente a própria fala fica muito esquisita, o olhar de um lado pode ficar parado. Então, assim, são muitos sintomas que você tem que investigar com o neurologista. O corpo, na verdade, eu não sei se você me corrija, né, por favor, parece que vai dando dicas, né? Se tem, por exemplo, a gente falou da dor de cabeça, mas por que você está tendo dor de cabeça? Ou uma pontada que você está sentindo, tentar descobrir, parece que o corpo está falando, resolve isso aqui, né? Olha para mim, né? Olha para mim. Alô, tô aqui, ó. O corpo fala, tô aqui, olha. Exatamente. Né? Carol,
E além disso, essa baita profissional, né? Como diria o Luciano, essa baita profissional tá aqui hoje com a gente, Carol Boggio, né? Felsberg, né? É isso, Felsberg. Tá aqui hoje com a gente, tô com esse bate-papo, show de bola. Como que funciona, que despertou de tantas essas coisas que você já faz, como pintou essa oportunidade? Boazinha eu? O novo livro de Carol Boggio, tá aqui, ó, Boazinha eu. Fala um pouco desse livro, Carol. Vou falar. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, eu aprendi a escrever, a fazer as anotações na faculdade e junto eu escrevi algumas passagens da minha vida, passagem de pessoas que eu gosto, histórias, e fui colocando como se fosse num diário. E aí, na época, eu resolvi escrever um livro. Certo. E tinha um colega meu da pesquisa também, da Unifesp, chamado Luciano. Na época não tinha celular, internet, Skype, a gente não tinha essa facilidade de reencontrar as pessoas. Nem o MSN, Orkut, nada disso. Nada, Orkut foi muito tempo depois, nem sei se existe não sabe nem se ainda. é Orkut, o pessoal tá ouvindo, a gente fala, Orkut, o que é isso? Iogurte, alguma coisa assim, alguma, né? Mas ninguém tá por aí que é isso, né? Exatamente. E eu comecei a escrever um livro com ele, porque ele era uma pessoa que adorava ler, eu lia muito também, e a gente tinha esse livro em comum, então eu escrevi um capítulo, ele escreveu o próximo, e então quando eu estava no final desse livro, que não era o Boazinha eu, não era o Boazinha eu, era um outro livro super interessante também, que contava um livro bem fantasia. Ele, por algum motivo, resolveu abandonar a pesquisa e sumiu com livros, desapareceu, nunca mais ouvi falar dele. E hoje ele assina como Harry Potter. Lá, quase, com Paulo Coelho. Na verdade, ele é Paulo Coelho, tá aí, né? Com o meu livro. Com o livro da Carol, né? E aí eu fiquei meio decepcionada na época, isso eu tinha 21 anos, né? Eu resolvi, nunca mais escrevi, mas eu continuava fazendo as anotações. Depois de um tempo, trabalhando também na indústria farmacêutica, eu fiquei, depois que eu entrei em marketing, fiquei mais 20 anos na indústria farmacêutica, trabalhando com a área de marketing. Fomos para os Estados Unidos, meu marido teve a gente fez essa mudança com a família e ficamos 3 anos morando nos Estados Unidos e eu não podia trabalhar. Qual cidade você ficou lá? Em Miami, Miami Shores. E nesse meio tempo eu acabei também fazendo uma faculdade de culinária, então eu tinha um pouquinho mais de tempo. Tá vendo aqui? Eu falei, meu Deus do céu, uma super mulher aqui, né? Faz tudo, né? Cara, a gente faz de tudo e não faz nada, né? Tipo apresentadora aqui, mais ou menos isso, né? E eu resolvi, eu tinha um tempo, 2 horas por dia, e eu acabei reunindo esses contos, essas escritas que eu tinha, às vezes, algumas na minha cabeça, outras no meu diário, e fiz em forma de contos. E virou um livro até grande, na verdade. E nesse tempo que a gente morava lá, foi um amigo nosso, o Jorge, meu amigo do meu marido, que escreve super bem, é um grande redator, uma pessoa maravilhosa. E leu os meus contos. E falou, Carol, por que você não transforma esses contos em uma história? Como se fosse passado tudo isso por uma mesma personagem. E até isso que eu ia te perguntar uma coisa que todo mundo quer saber. Todo mundo pergunta, quem é Valentina? Então, já de cara eu vou falar, não é a Carol. Tá vendo? Você que estava aí acompanhando, falando, nossa, Valentina é uma executiva de 43 anos, que trabalhou por 23 anos em área de empresas farmacêuticas, morando e trabalhando em São Paulo. Apesar de estar feliz no Brasil, com sua família, trabalho e amigos na cidade, em dado momento, resolveu mudar radicalmente sua vida. Saindo do país para viver nos Estados Unidos, o livro relata, através de contos, a sua vida desde sua infância, mostrando ao leitor que nada foi impensado. Como parecia para muitos, e as narrativas revelam as reflexões de cada situação. Valentina, Carol Valentina. Não é a Carol. Não é a Carol. Então não tem suspense, não é a Carol, não tá, é gente? Ela somente escreveu o livro, é isso, Carol? Exatamente. Tá bom. Algumas histórias são reais. Qualquer semelhança com o nome é mera coisa. O que você leu é real. Tá. As outras histórias não. Ficou curioso, né? Agora você que está aí nos acompanhando,
Faz favor. Onde a pessoa pode comprar o livro? Então, Onde hoje está? a gente já tem esse livro na Martins Fontes, Legal. Saraiva, na Amazon. Inclusive, na Amazon já tem o e-book, para quem não quer o livro Legal. impresso. Siciliano e Shoptime. Na Shoptime estava até com um desconto legal, eles não estavam cobrando frete, então acho Olha que aí. vale a pena. O desconto legal hoje tá a média de quanto seu livro? R$25. Ah, não. Repita. R$25. Gente, 25 conto aqui, ó. Nas histórias aí, as histórias... e quando você resolveu escrever esse livro, qual foi a ideia? É de colocar realmente tudo aquilo que você já havia vivenciando? Ou você pensou assim, quem sabe pode ajudar alguém em alguma coisa aqui? Então, eu acho que foi pensando, talvez até para uma autorreflexão minha. Conforme você vai escrevendo, você vai aprendendo muita coisa, você vai entendendo. É como se fosse uma terapia. Essa parte de escrever realmente é uma terapia, sim. E aí, obviamente, você acaba floreando, inventando várias histórias e fazendo um monte de coisa que é até gostoso, né? Acaba virando um negócio lúdico eu tô adorando escrever, de verdade, Legal, né? Então, legal. eu acho que essa questão aí foi mais também para escrever o que eu sentia e que acabou beneficiando várias pessoas, porque são vários relatos de pessoas que acabam depois me escrevendo. Na própria Bienal, quando eu fiz o lançamento do livro. Você fez a Bienal. Como que foi isso? Divide com a gente essa foi experiência. Muito legal. Bienal. Foi a primeira vez assim que eu participei de uma Bienal. Antes era no Parque Ibirapuera e agora está sendo no AMB. É gigante, então tem assim muito lançamento, muita gente escrevendo livro. E é que é legal ver esse negócio, né? Não é... antes a gente pensava, nossa, como deve ser difícil escrever um livro. Não, qualquer um pode escrever um livro, qualquer um pode... E é engraçado assim que quando a gente está do outro lado, né? Que provavelmente você já deve ter visitado a Bienal como um visitante, Sim. né? Aí quando você faz, lançar um livro na Bienal já dá um outro, né? Tchau. Pois é, eu fiquei super feliz de ter sido convidada e eu imaginei, nossa, né, uma autora dando autógrafo, né, na Bienal, foi muito legal. E por coincidência foi aniversário do meu sogro de 80 anos. Olha aí. Então veio a família mineira, devia ter umas 30 pessoas em São Paulo. Olha e eles só. acabaram me prestigiando também. Foi muito legal, porque ficou lotado, né? O stand. Mas mineiro gosta, o stand ficou lotado só com a família. Só com a família. Mas mineiro gosta de fazer filho, né? Ô, povo bom de fazer filho, né? Vou te contar, porque a avó da minha esposa, né? A dona Maria de Luz, que Deus a tenha num bom lugar, ela também teve bastante. Teve uns 13 filhos brincando aí, ou mais, não me engano, né? Boa parte, alguns já estão vivos, já se foram, mas assim, a família é gigante. A família Chiaradi, lá de São Bento do Sapucaí, um abraço a todos vocês, não é? É um lugar maravilhoso, mas teve bastante. Não sei se não tinha televisão na época, aquela coisa, não tinha muita coisa pra fazer no interior, né? Mas sei que a produção foi grande lá também, viu? Nossa, é muita gente, né? Imagina 13 filhos, igual minha sogra. Minha sogra eram 13 irmãos. Então, assim, é bastante gente. Quem da família leu assim? Todos leram já? Então, gostaram? quem leu e disse o meu sogro que morreu de rir, eu espero que seja verdade, foi a minha sogra muito querida, que eu amo de paixão, Dona Beatriz Coelho. Aí, Dona Beatriz, a sua sogra leu e falou o que do seu livro? Ela adorou as histórias, falou que deu muita risada. E falou que às vezes meio da noite ela acordava de madrugada para ler o livro e meu sogro acordava com a risada dela. Então, se passou pelo crivo de sogra... Não, então tá provadíssimo, né? Se ela provou, porque a sogra fala mesmo. Pois é, fala a verdade. Mineiro fala mesmo, né? Fala mesmo, uai. Ó, se fala, uai. Então, e aí eu fiquei feliz com isso. Mas, assim, é difícil também você, da família ler, saber que tem várias histórias que podem ou não ser reais, né? Dentro do livro. Então, existe muita crítica quando você tem um parente próximo, um filho, um marido. Eu falo para os meus filhos, vamos ler. Daí minha filha fala assim, mãe, você tem certeza que você quer que eu leia o livro? Eu falei, claro, Bianca, não tem nada, você vai adorar. Mas também, assim, talvez pelo fato de... Tem algumas coisas aí, falar de histórias, né? Que a Valentina, né? Então, vivenciou. Hoje, o seu livro, Carol, qual? Então, e lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos era o Obama. Obama. Foi uma época legal, assim, porque a gente
na verdade, eu acabei estudando, então eu fiz esse curso de culinária porque eu não sabia nem fritar um ovo, né? Minha cozinha era péssima. Não sei se melhorou muito, mas pelo menos eu consigo daqui a fazer. pouco, como chama os filhos? João e Bianca. João e Bianca. Depois você pode comentar que está gostando como que foi lá, tá? Se a mamãe foi aprovada no curso de culinária em Miami, se ela aprendeu a fritar o ovo. Ovo pochê, você faz? Pelo menos um ovo, fica um pouquinho duro, né? A gente tenta. Mas Um pouco dessa experiência sua como culinária, que agora você está promovendo jantares na sua casa, pode chamar a família... Pode. A família... Os mineiros todos podem fazer a excursão, aí pra lá, pra sua casa. Pode fazer. E você vai fazer os baianos. Eu tento fazer alguma coisa em casa antes de experiência, mas quando eu vejo que já não foi um sucesso, eu já nem dou continuidade, né? Mas eu gosto muito, assim, de cozinhar, não o dia a dia, mas pegar uma receita diferente, ou minha mãe cozinha muito bem sem receita, então ela mesmo desenvolve, ela gosta de entrar numa cozinha e preparar alguma coisa rápido, que sai tudo gostoso, e a minha sogra também cozinha muito bem, então eu acabo deixando para elas fazerem, entendeu? Mas quando não tem jeito, eu cozinho, mas esporadicamente. Me fala uma coisa, aproveitando até de assunto, você é uma pessoa que fez venda, trabalhou com marketing, fez vários cursos, né? Hoje a gente vê uma tendência muito no mercado, que tem alguns amigos que já trabalham nessa área, o coach, né? O pessoal me pergunta, né, o coach hoje está muito na moda, né? Todo mundo é coach. Outro falou, explica para você como vender ali, já vira coach, né? É incrível. Como que é para você esse mercado do coach? Hoje você já atua também com isso ou não? Eu não atuo como coach. Acho que precisa ter uma preparação grande, tem que estudar, tem que saber como lidar, ser muito empático e entender o que o outro espera, porque às vezes o coach vem e vai colocar as ideias dele, né? Mas eu acho super importante, fundamental, principalmente os executivos, todos eles deveriam ter um coach, nem que for por um determinado período. Um mentor, né? Seria... Um mentor, exatamente. Ou mesmo existem muitas empresas que fazem coach e eu acho interessante. Inclusive esse boazinho aí, eu tô lembrando que você falou uma parte do coach. Eu fiz com uma moça maravilhosa, que inclusive ela dá aula para pessoas que vão apresentar em televisão, etc. E ela é maravilhosa. Quer mandar um abraço para ela? Pode aproveitar. Pode mandar. Quem que é? Fala pra gente aí. Eu esqueci o nome dela. Não, mas ela sabe que ela que tá lá, desculpa, o programa Vive assim mesmo. Manda um abraço pra pessoa que apoiou ela aqui. Maravilhosa. E até o final do programa eu vou lembrar o nome dela. Foi uma pessoa maravilhosa e fundamental na minha carreira e mesmo nesse livro. E ela falou pra mim o seguinte: Carol, você é muito boazinha. Você é o tipo de pessoa, eu acho que foi daí que veio esse livro, o título. Você é o tipo de pessoa que jamais cuspiria um chiclete na rua. Aí eu saí de lá pensando nisso. Eu falei assim, nossa, eu vou comprar um chiclete e vou cuspir. Tá pensando que eu vou colocar debaixo da carteira em cima de outra ainda, sabe? Vou aproveitar isso. Não é? Agora assim. ela vai ver. Eu sei que eu tava parada num farol assim, abri o vidro e cuspi o chiclete, assim, no meio do farol. E aí parou um cara do meu lado, daqueles gigantes, carequinha. Tipo Vin Diesel. Tipo Vin Diesel, mas você tem cara de legal, ele tinha cara de muito mal. E aí ele olhou pra mim e falou assim, caiu no carro dele. Daí ele falou assim, eu não acredito, começou a me xingar de tudo quanto é nome, buzinando, me xingando. Eu falei assim, gente, esse homem vai sair do carro e vai me bater. Eu fiquei morrendo de... Ainda bem que abriu o farol e saí correndo. Eu falei, olha aí, eu não dá. Não dá pra pessoa, não muda, né? Você ela nada daquele jeito. Você tentou semar com as meninas que... Exatamente, vou cuspir o chiclete, olha o que aconteceu. Não era pra ser, entendeu? Não era, então não pronto, era. Então vamos continuar boazinha e tô mais feliz. Mais fácil, né, Carol? Mas eu ainda vou lembrar o nome dela. O programa Vivo é assim mesmo, fica tranquilo, o programa Vivo é assim mesmo. É que faz muito tempo também, viu? Minha memória não tá mais... Não, faz muito tempo. Foi semana passada. Bom... Brincadeiras à parte, você também, além de vários cursos, você tem várias certificações, né? Que é desenvolvimento para executivo, trade de vendas. Desses cursos e certificações que você tem, qual mais que você fala assim, se você puder colocar numa balança, o que mais te agregou? Qual deles que... Eu acho que foram esses cursos esporádicos, não mestrado, mas o esporádico de marketing, que me ensinou muita coisa. Como eu vim da área de... pesquisa, eu não tinha ideia o que era marketing. Então, esses cursos realmente me abriram a cabeça para várias palavras e conceitos que eu jamais conheceria. E, a partir daí,
fez com que eu procurasse a ler, a me especializar melhor, e eu acho que foi o curso que eu mais gostei de ter feito, de todos esses. Hoje, se uma pessoa, uma grande indústria internacional, ou indústria aqui no Brasil, pretende lançar um produto no mercado, quer fazer uma pesquisa, eles querem contratar a Carol, como que eles fazem para fazer a contratação com você? Eu tenho um site chamado bianjoconsulting.com. Certo. E o meu celular. Repita, qual é o nome do site? bianjoconsulting.com. Você quer deixar o telefone de contato para as pessoas entrarem em contato? Aproveita, Carol. Sim, meu telefone é 11 97627 9686. É isso aí. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, né? Mas, Carol, quero te agradecer. Quer aproveitar e mandar um beijo para alguém, um abraço para alguém, para as pessoas que estão nos acompanhando. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu queria dar um beijo maravilhoso nos meus filhos e no meu marido, que são as pessoas mais maravilhosas que existem nesse mundo. E, claro, para minha mãe, minha família, minha sogrinha, meu sogro. É o momento show da Xuxa aqui. É o momento show da Xuxa. Galera, obrigado novamente pela compreensão aí, pela parceria, né? O Flávio Ferreira aqui diretamente do programa Conexão F, conectando pessoas a algo que possa agregar cada vez mais. Espero que vocês aí. E semana que vem tem novidade que vocês vão nos acompanhar aí no programa e a gente vai se falando. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Beijo Priscila, beijo Alicia Brenda, te amo, tchau, fui! A Difusora AM. Bom, vamos começar com a entrevista para essa vaga de emprego. Mas antes de tudo, uma pergunta. O senhor tem experiência? Você sabe, não importa a função, sem experiência é quase impossível conseguir emprego, né?